Eu acho muito legal isso. Meu ex-patrão, ele sempre falava que as melhores lideranças, elas sabem como é trabalhar desde lá de baixo. Uhum, sim. E tá certo que ele falava isso para me fazer sentir melhor por estar embaixo, mas foi uma coisa que Essa eu foi peguei boa. para mim, mas foi uma coisa que eu peguei para mim para levar para a vida. Fala galera, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe. E aí, amizades, estamos começando mais um episódio do Sobrevivências, o seu podcast semanal. E hoje a gente continua com a nossa série sobre a Fatel. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Mas antes de apresentá-la, como sempre, estou eu, Matheus Bachega. Eu, aqui em Valente. E eu, Nelisa Brito. Hoje, infelizmente, a Fran teve um contratempo e não vai conseguir participar com a gente da gravação. Mas não se preocupem que no próximo episódio ela está de volta aqui com a gente. Hoje a nossa convidada ela é pastora, ela é mestra, doutora, é coordenadora do curso de teologia presencial na UMESP, né, na FATEL. É a professora Blanches de Paula. Seja muito bem-vinda, professora. É uma honra recebê-la. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês para esse bate-papo. Professora, a primeira pergunta que a gente quer fazer para você é como foi o processo do entendimento do seu chamado e esse processo até a faculdade de teologia? Como que foi isso na sua vida? Primeiramente, boa tarde para vocês, né? Para aqueles que vão me ouvir, que estão me ouvindo e que vão me ouvir, né? Você falou uma palavra bem legal, que é essa questão do processo. Eu considero que realmente a minha vocação foi uma dimensão assim bastante significativa na minha vida, mas não foi da noite para o dia ou do dia para a noite. Pelo envolvimento, já frequentava a igreja metodista, era metodista, eu me tornei metodista aos 15 anos, muito envolvida na igreja, desde um trabalho com a escola dominical, louvor, pregação, evangelização. E eu me lembro que no mural da igreja, estava escrito lá na época, chamava-se pré-teológico, e eu comecei a conversar com o pastor da época, o pastor Geraldo Durães. Infelizmente ele não está mais conosco, mas está com o Senhor em plenitude, porque eu tinha uma vontade de ampliar essa minha dedicação a Deus em outras dimensões, talvez missionárias, ou mesmo do cuidado, mas eu não sabia direito como fazer isso. E, na verdade, isso não era uma coisa que eu falava para muitas pessoas, né? Conversava com Deus sobre isso, até que esse pastor, ele tinha uma presença de muita base bíblica, muito alicerçado teologicamente, era uma pessoa muito focada, muito sábia, né? Ele sempre nos ajudava a compreender as dimensões daquela época com muita base e profundidade. E eu fui conversar com ele e ele falou, olha, ele explicou o que era pré-teológico, que era uma forma de preparar-se para os estudos teológicos com o objetivo do pastorado. Explicou que naquela ocasião, né, isso foi no final dos anos 80, né, não existia um curso específico, por exemplo, eu quero ser missionária, né, e falou, todo pastor e pastora é um missionário, é uma missionária. Na igreja metodista, né, naquela ocasião, realmente isso era falado, né. Naquela ocasião não tinha muitas pessoas que tinham chamado assim para os estudos, né? Existia muita carência de pastores e pastoras. E ele falou: bom, se você tem um chamado, então eu vou chamar você para caminhar comigo, vou te orientar, a gente vai acompanhando você, eu vou te aconselhando. E ele tinha assim naquela ocasião muitos cursos que ele oferecia, capacitações, em pregação, em estudo bíblico, enfim. Então eu fui acompanhando tudo isso até que chegou um momento que passaram-se alguns meses, quase um ano, que a gente voltou a conversar. Todo aquele processo que ele falou, olha, se você realmente quer dedicar-se a Deus dessa maneira, o seu envolvimento com a comunidade vai te trazer mais
alegria, você vai querer se envolver mais do que não, né? Porque às vezes algumas pessoas, elas podem chegar no final e falar, olha, não é bem isso que eu quero, né? Posso servir a Deus de outra maneira. A minha conversão foi na escola dominical, não foi num culto, não foi no acampamento, porque desde criança eu ia na escola dominical, mas a minha decisão por Cristo foi justamente a partir da palavra de Deus, né? Então eu comecei os meus estudos, né? O meu chamado foi se reafirmando, né? Naquela época, não é como hoje, você tinha que fazer 2 anos na sua região eclesiástica, que no meu caso é a 4ª, que é Minas e Espírito Santo. Eu fiquei 2 anos em Belo Horizonte e 3 anos aqui, em São Bernardo do Campo. Então, por incrível que pareça, né, esse chamado ele foi cada vez se confirmando, especialmente é interessante, sempre desde o início, né? O que me atraía na igreja era muito mais você parar e estudar a Bíblia e também estar com as pessoas, né? Então, o fato de estar com as pessoas também me chamava muita atenção, e isso foi crescendo, e eu me dedicava cada vez mais à comunidade fé, à igreja, até que a gente decidiu, então, fazer teologia. Ô, pastora, eu ia comentar com você de que como o processo de integração para a faculdade é diferente de ano em ano, né? Porque, como você disse, você não teve 2 anos, né, de preparação na sua região. Na verdade, assim, eu tive o pré-teológico que eu fiz, né, logo depois que a gente conversou e realmente até o próprio pastor disse, então é isso, então vamos te recomendar, foi feito concílio, tudo isso que você já sabe, né? Então 1 ano, aí depois disso 1 ano de pré-teológico, foi em 89, aí em 90 eu fui para Belo Horizonte, então se uniu o pré-teológico, mais 2 anos, foram 3 anos lá, porque o pré-teológico era em Belo Horizonte, que fica a uns 300 quilômetros, um pouquinho mais, quase 400 quilômetros da minha terra natal, que é Leopoldina. Professora, só para confirmar, a senhora fez teologia e psicologia quase junto, não foi? Isso é uma história interessante. Quando a gente começou a fazer teologia lá em Belo Horizonte, e assim, o nosso curso, o nosso pré-teológico foi bem puxado, e os 2 primeiros anos muito mais puxado, né? O nosso diretor era um pastor, ele hoje é aposentado, muito exigente, né? Tanto que quando a gente chegou na faculdade de teologia, o professor de grego e hebraico perguntou pra gente onde a gente tinha estudado, porque a gente já sabia. Ele colocou isso lá na grade, lá do básico em teologia, vamos dizer assim, que era o básico, né? Então, ele conseguiu despertar na turma inteira uma vontade de ampliar os estudos, para tentar aprofundar ainda mais na teologia, né? Então, por exemplo, na minha turma teve gente que fez jornalismo, fez pedagogia. Eu falei, então, já que a gente vai para São Bernardo, eu vou tentar psicologia, porque eu queria conhecer mais do ser humano, né? Então, quando eu vim para São Bernardo, em 91, final de 91, eu fiz o vestibular, e aí em 92 eu estudava de manhã teologia, à noite psicologia. Meu Deus do céu. Concomitantemente, né? Então, Caraca. foi muito puxado, mas também com a idade que vocês têm hoje, né? Me aventurei a fazer os 2 cursos paralelos. Os 2 primeiros anos de psicologia não foram tão complicados, porque a base da teologia, você consegue encarar qualquer curso. Eu estava conversando com uma psicóloga antes de eu falei para ela que eu ia estudar teologia, mas que eu queria fazer psicologia também. Ela falou, faz depois que você se formar em teologia, porque daí tudo que as pessoas sofrem para entender no começo de psicologia, você já vai estar mais avançado do que elas. Exato. Então foi isso, porque e assim, a gente aproveitou naquela ocasião, eu lembro que para pagar o curso, porque assim, a gente já tinha uma bolsa, né, então eu tive que, naquela ocasião, a gente podia trabalhar para a universidade, né, nem era universidade ainda, era o Instituto Metodista de Ensino Superior, depois que se tornou universidade.
era um centro universitário, na verdade, né? Então eu prestava serviços à universidade. Então, assim, foi muito interessante, né? Porque na faculdade de teologia, vocês que conhecem bem o Pombal, edifício John Wesley, Famoso Pombal. Isso. É interessante, assim, no primeiro ano que eu estudei, eu morei ali naqueles sobrados, mas que eram sobrados sem fechar a parte de cima, né? Era inteiro. Acho que tem um ainda que é inteiro. Então, a gente, 3 meninas moravam ali. Todas, aquele primeiro andar do Pombal, aliás, atrás moravam as veteranas, naquelas edículas, que hoje mora família, né? Era uma edícula para uma pessoa. Aí, só que no outro ano, em 93, chegou uma turma grande na faculdade de teologia, grande, assim, 42 pessoas. Isso era raro. A minha tinha 17. Caraca. E tinha muitos casados, e a faculdade não estava, as moradias não estavam preparadas para isso, né? Aí o que eles fizeram? Eles pegaram aqueles sobrados, deixaram um inteiro e partiram em 2, né? Um em cima e outro embaixo. Tinha que deslocar, então, as meninas, porque também as edículas atrás. Ficou uma parte ali, mas a outra foi ocupar, que tem aqui, quando você sobe o Pombal, tem uma parede, né? Sim, o primeiro andar do Pombal é separado, né? Não tinha isso. Era tudo um único prédio. Por quê? Separou porque ali ficaram as meninas. Eu morei, por exemplo, não sei se tem ainda, né? O quarto 12 no primeiro andar lá. Que agora é de hóspedes. Sim, então, agora é hospedagem. Então, aquele primeiro andar todo, então, nas pontas, que os quartos maiores moravam 2, né? E os demais, uma. Ainda assim, é um sonho de consumo pra gente, né? Mas a partir do segundo e o último ano, que é o 5º ano, né? Na época eram 5 anos, né? E assim, na faculdade de teologia, eu lembro que eu tive um professor na área de educação, hoje é educação cristã, naquela época era chamado pedagogia ação pastoral. Ele sempre conversava com a gente, né, e eles falavam assim, o que significou a faculdade de teologia, ou significa para vocês? Eu falei, olha, ao contrário do que dizem, né, para nós é uma espécie de oásis no deserto, né, porque hoje em dia o pessoal fala que é o próprio deserto, né, porque a gente tinha oportunidade, né, a gente tinha o tempo todo, não é como o curso de vocês, o meu curso não era reconhecido, a gente estudava teologia integralmente, né, nós tínhamos aula à tarde, para vocês terem uma ideia. A gente tinha aula à tarde, a gente tinha aula... E ainda 5 anos? Eram 5 anos, meia-noite não, meio-dia e pouco eu tinha aula, a gente tinha aula à tarde. Então, a carga horária, se hoje vocês têm um currículo de 3.560 horas, o meu era 5.000 e tralala horas. Era uma dedicação, assim, de mergulho nos estudos, né? E naquela ocasião, a gente tinha ainda textos que não eram textos totalmente, assim, não tinham todos os textos em português. Nós ainda pegamos uma fase mais ou menos legal, porque tinha alguns em inglês, mas, assim, boa parte já estava traduzido por espanhol. Então, a gente teve que aprender a ler espanhol meio que na marra, né? As gerações anteriores tinham que ler inglês, e algumas anteriores até alemão, né? E francês, enfim. Então, a gente tinha esse estímulo, né, para poder estudar e perceber que, para dedicar-me àquilo que é de Deus, eu tenho que fazer o meu melhor, né? Onde hoje é o salão de leitura, aliás, do outro lado, né, tem o salão de leitura, ali os eventos, né, em cima, ali era a biblioteca. Quer dizer, a biblioteca era bem pequenininha, né? Mas era toda aquela parte, né? Não era separado em salas. Exato. Então, assim, a gente ficava lá, né, se esbarrando na biblioteca, tentando ler, estudar, porque sempre foi algo que nos fascinava, né? Essa vontade de estudar. E também as comunidades de fé, né? A oportunidade que a gente teve de cuidar de pessoas. Naquela época, no nosso 4º ano, que hoje seria para vocês o 3º, a gente já assumia a igreja como, naquela ocasião, também era chamado de pastor ou pastor acadêmico. Mas tinha colegas, por exemplo, que não tinham outro pastor na igreja, só era ele ou ela, porque havia escassez de pastores, né, como eu falei com vocês. Então, às vezes, a gente podia assumir uma igreja sozinho, aqui na 3ª região, né.
sem pastor, ou tinha às vezes um superintendente, alguém que acompanhava o colega, né? Eu não, eu assumi alguém, era uma igreja que já tinha pastor. Mas assim, isso também, a gente fazia 2 anos aqui de probatório, nosso probatório começava aqui e terminava quando retornava na região, ou para quem ficava aqui mesmo, né? Então eram 4 anos de probatório. Então era bem puxado, mas era uma outra lógica, né? Uma outra temporalidade, né? Por exemplo, tinha colegas, isso tem hoje também, né? Que saíam sexta-feira para a igreja e só voltavam no domingo à noite, né? Então isso também era naquela época, né? Mas assim, toda essa questão de transporte, porque boa parte daquela época nos estudos não tinha carro, né? Um ou outro, assim, uns 2, às vezes alunos casados que tinham um carro, um Fusca, alguma coisa assim. Mas aquele pátio ali que é hoje aquele estacionamento, não tinha, ficava vazio aquilo ali. A festa do seminarista, da seminarista, era feita ali naquele estacionamento. Não era como é hoje, lá na pé da árvore, lá, né, no gramado. Era ali. As igrejas iam com as suas, para vender as suas coisas, tinha futebol, o famoso falta um, né? Mas era tudo ali, então era tudo muito pequeno, né? E eu via que havia uma acolhida muito boa entre nós, né, alunos e alunas, de entender o colega, né? A colega que estava passando por uma situação de crise difícil, né? Do chamado, né? Então, assim, para mim, na minha experiência, foi uma das experiências mais ricas que eu tive na minha vida, né? E é claro, no meu caso, eu conjuguei com a psicologia que eu fazia, né? Eu lembro que como eu estudava no curso noturno, eu tinha aula aos sábados. Então, tinha que acordar cedo para ir na aula pela manhã. Mas a psicologia, na verdade, ela acabou complementando muitas coisas na minha formação, né? Mas desde aquela época também, a minha opção foi pela área de pastoral, né? Que as 3 áreas que a gente tem, de Bíblia, Teologia e História e a Teologia Pastoral, eu optei pela Teologia Pastoral, né? Nos meus estudos. Professora, como foi esse processo de saída da faculdade de teologia como aluna? Sim. Aí você entrou no Ministério Pastoral, né, como pastora, e depois você voltou para a faculdade de teologia, só que como professora. Como que foi essas transições, assim? Então, isso aí é uma história bem legal e bem inusitada e diferente. Porque, assim, o número 1, né, que o pessoal sempre espanta, eu não retornei para minha região, né? Mas não foi por rebeldia, né? Naquela ocasião, o meu bispo era o bispo Adriel, e como eu comecei psicologia depois, eu tinha que terminar psicologia, né? Faltavam 2 anos. E a gente conversou, o bispo se colocou à disposição de encontrar uma cidade na quarta, em que eu pudesse dar continuidade à psicologia, ele considerava importante, etc. Mas no final ele falou assim, bom, fica aí, termina o seu curso. Né? Naquela ocasião você podia fazer o seu probatório em outra região, desde que, obviamente, né, com a anuência dos 2 bispos envolvidos, né. Naquela época era o Joval, depois passou para o bispo Adolfo, e assim foi, né. Formei em 94, né, então eu fui pastorear, eu continuei na Moca, né, eu era seminarista, e a igreja me acolheu de tempo integral, aí já estava lá, né. Então eu ampliei mais a minha presença lá no meio de semana, com visita, com isso, com aquilo, com culto, enfim, né. Só que no final de 95, o pastor que estava comigo, ele disse assim, olha, eles estão na faculdade de teologia procurando uma pastora para ocupar uma cátedra, né, que hoje é a cátedra que a Margarida ocupa, que é o Tila Chaves. Eu falei assim, pastor, com todo respeito ao senhor, o senhor tá doido, né? Eu acabei de sair da faculdade. Não, porque você tem capacidade, né? Enfim, ele disse assim, olha... grande, né? Falei, se por acaso te chamarem, não diga não,
né? Então, na verdade, diferentemente dessa cátedra, eu lembro que o professor Rui, que era o reitor da ocasião, ele me chamou e disse assim, olha, bem claramente, nós estamos fazendo um teste com você. Eram 6 horas por semana. Eu falei, um dia eu já acabava com o meu trabalho, né? Eu tinha que vir na faculdade, eu morei na Moca, por conta da psicologia, né? Lembram que eu estava fazendo psicologia. Só que assim, um parênteses, lá um professor, que é o professor Clóvis, que também foi reitor, ele virou para mim assim, Blanches, já que você vai ficar aqui, por que você não faz mestrado? Eu falei assim, mestrado? Faz mestrado em ciência da religião. Emenda, né? Vai ficar aqui mesmo. Não, você já está fazendo uma psicologia, já está como... Ele falou assim, eu sei que a sua igreja local, você tem as demandas no meio de semana, mas você vai conseguir, é uma aula ou outra, né, aula todo dia, né, são 3 disciplinas, no mínimo, você dá conta. Aí eu comecei a fazer o mestrado, né, então, quando a faculdade me chamou, foi realmente assim, né, tinha uma área na faculdade de teologia, chamada Instituto de Pastoral, que era um lugar de promoção de eventos, especialmente para leigos e leigas da igreja metodista, e até fora de outras igrejas também que quisessem participar. Então, assim, gente, a capacitação de tudo, de criança, de jovem, de mulher, de homens, na área de aconselhamento, então tinha de tudo. E eles precisavam de alguém que entendesse de teologia, que estivesse envolvido na igreja, até mesmo, quem sabe, pastoreando já o seu início, para tentar ajudar, né? Então era uma espécie de... mais ou menos isso que se faz hoje no Eventos, né? Seria mais ou menos uma mistura do Eventos com a função da professora Daniele ali, do programa de mas isso aí não, é mais eventos. Ah, tá, mais eventos mesmo. Eram os eventos para a igreja. Aí eu comecei com 6 horas, então o que eu fazia? Os dias que eu vinha para o mestrado, eu ficava, eram só 2 dias por semana, então eu combinei com a igreja que 2 dias por semana eu ficaria full time aqui, os demais só pela manhã. E em 96, o curso de psicologia muda porque você só tem que atender, então você não tem mais sala de aula, assim, né? Então o seu horário diminui muito. Então eu fui conjugando uma coisa com outra, e aí eu comecei na faculdade em 1996. Aí foi dando certo, né? Foi encaixando uma coisa na outra. Então eu não comecei... Várias coisas. Isso. Eu não comecei como professora. Eu brinco e comecei como chão de fábrica. Eu comecei aprendendo como é que eu organizava um evento. Eu lembro que naquela época era o professor Luiz Carlos Ramos. Ele era o secretário executivo do Instituto de Pastoral, então que organizava todos os eventos. Aí no outro ano, de 6 eu passei para 20. Aí começou a complicar, né? Porque eu falei assim, bom, aí eu tive que falar com a igreja, então não era mais integral, né? Mas a igreja, desde que eu desse conta das coisas que eu já tinha compromisso no meio de semana, eles não viam problema, aliás, gostavam bastante que eu estivesse estudando. Como eu estava terminando psicologia também, o tempo que eu gastava antes, eu colocava para a igreja. Então eu tive que fazer todo esse arranjo. Todo um esquema. Exato. Aí eu lembro que eu terminei o mestrado em 97, 96 eu terminei psicologia, aí chegou a hora, muda de bispo, que é o bispo Josué, que foi depois meu bispo, né? E aí, volta ou não volta? Aí a faculdade de teologia, naquela época eu já tinha mudado de reitor, não era mais o Rui, era o Clóvis. E aí eu tive que perguntar, olha, vocês têm interesse, né? Eu não era de tempo integral. Eu lembro que em 96 eu substituí o Clóvis nas aulas, mas assim, ele na verdade ele tinha série de convidados já, mas eu não dei aula, né? E mais para estar ali, né, com esse convidado. E eu fui dar aula mesmo, comecei a dar aula em 98, né? Então eu dei aula em 96, assim, acompanhei a turma, mas com a direção dele. 97 não, que só fiquei nos eventos. Em 98 eu comecei a dar aula na área de educação cristã, que foi o professor, ele deixou de dar aula nessa área, que é o professor Ellison. Fiquei uns 2 anos dando aula, 98, 99, por aí. Não sei se vocês conhecem a pastora Cláudia Nascimento, está na missão lá em Petrolina. Ela foi minha aluna, é dessa turma aí de 99. Depois que terminou, primeira turma 98, depois 99, aí chegou a hora de falar, olha,
que vai acontecer. Então aí, nessa ocasião, eu já tinha mudado, em 98 eu já tinha mudado para 30 horas, né? Só que em 98 eu mudei de igreja também. E aí eu fui trabalhar lá em Bertioga e tinha uma escola, né? Que tinha pastoral escolar. Eu tive que assumir a pastoral escolar, meio que de um caráter emergencial, uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, enquanto eu estava em Bertioga, nos 2 primeiros anos, depois não, eu também assumi, eu ficava sábado, domingo, segunda em Bertioga, terça, quarta, quinta e sexta aqui. E morando aqui, né? Então foi um período bem puxado, sem carro, sem nada, né? E aquele ali Sem foi uma metrô. foi minha primeira grande prova no Ministério Pastoral já, né? Porque na Moca eu não era titular, mas em Bertioga eu era titular. Nossa, ainda foi pra lá como titular. Fui como titular. Eu sempre falo, os 2 primeiros anos foi bem legal, assim, o povo animado, porque dá pra fazer muita coisa, usar muita criatividade na área missionária. É um projeto missionário ainda, né? Eu não sei como é que tá lá hoje. E assim, a gente tinha sonhos, projetos, só que eu não podia me dedicar, né? Porque eu estava dividida entre duas. Eu fiquei lá 4 anos, mas aí depois disso, ou seja, 98, 99, 2000. Em 2002 é que eu me tornei tempo integral na Faculdade de Teologia, né? Então, assim, eu trabalhei desde 96, ainda no período não integral, até que o professor Clóvis falou assim, não, nós nos reunimos e decidimos pedir a sua permanência aqui na Faculdade de Teologia, agora como tempo integral. Aí que eu fui começar a dar aula de ministério pastoral. Então, assim, foi uma trajetória em sequência, né? A minha docência foi muito nesse campo, né? Nesse ritmo de nunca deixar de estar na comunidade de fé, na igreja. Depois eu mudei para Santos, fui nomeado para Santos também como titular, tempo parcial, aí as coisas estavam um pouco mais claras, né? Já estava de tempo integral. Então foram experiências assim, eu fiquei 6 anos na Baixada Santista, né? Mas, na verdade, então, a senhora nunca chegou a sair da faculdade, né? Porque foi emendando ali. Foi 1 ano, na verdade, literalmente 1 ano. Que foi em 95, né? 95 eu não estava fora da faculdade. Uhum. O restante, um patrimônio já tombado, né? Ainda não tombado, mas é um patrimônio. Eu acho muito legal isso. Meu ex-patrão, ele sempre falava que as melhores lideranças, elas sabem como é trabalhar desde lá de baixo. Uhum. Sim. E tá certo que ele falava isso para me fazer sentir melhor por estar embaixo, mas foi uma coisa que eu peguei para mim, para levar para a vida. Professora, qual é a sua dica, digamos assim, o conselho para quem quer estudar teologia e outro conselho para quem está estudando teologia? Porque, assim, os alunos de teologia são muito abençoados, são muito queridos, a gente ama todos, nossos colegas, mas tem alguns colegas nossos que às vezes esquecem de amar mais. Exatamente. Qual é o conselho para as pessoas que estão fazendo teologia e para quem quer cursar teologia? Primeiro, assim, venha para a teologia, mas venha de corpo, alma e espírito. Não venha só com uma parte de você. E deixe ser inquietado, inquietada, né? Deixe ser questionado, mexido, né? Porque senão você vai fazer um curso que ele nunca vai passar por você. O fato de você ter um momento de crise, de repensar, é parte de um processo de maturidade na teologia, de crescimento na fé, naquilo que realmente Deus ele se mostra para a gente. Então, eu acredito que esse é o conselho. Venha com tudo, vem corpo, alma, espírito, o que você tiver aí dentro, venha, né? E não tenha medo de mergulhar nesse mundo que é o mundo da teologia. E para quem está fazendo, se você ainda não mergulhou, mergulhe, né? Mas nunca esqueça de onde você saiu, a sua base, a sua origem. Não se esqueça das pessoas que estão orando, oraram para você chegar até aqui, estão orando.
né, um título, né, de teologia, teólogo, teóloga, é um título que, na verdade, a gente se responsabiliza ainda mais com as pessoas. Então, assim, não é um curso que você tem que pensar somente nessa dimensão do que você vai conquistar, mas especialmente de como que você vai partilhar essa conquista com as pessoas que estão já na sua vida e outras que virão, e você vai partilhar uma esperança, um evangelho de boa nova que esse mundo está precisando tanto. Né? Sem isso aí que vocês falaram, né, dessa coisa de esse ambiente às vezes de competição, mas de solidariedade, como exemplo que vocês deram. Na minha época também teve muito isso, a famosa vaquinha, né? Para ajudar um colega, comprar uma cadeira, comprar uma necessidade na área da saúde, enfim, tinha de tudo. Então, esse clima de solidariedade é um sinal do reino de Deus, é um sinal de que teologia não é só debruçar na teoria, mas transformá-la, né, correlacioná-la com o dia a dia, o cotidiano. E aí a gente poder chegar com alegria no final do curso, é isso mesmo que Deus queria que eu fizesse. Então esse é o meu conselho. Nessa série sobre a FATEL, uma coisa que a gente, desde os primeiros episódios, a gente tem falado, é que a FATEL ela é uma faculdade como qualquer outra, ela está dentro de uma universidade, ela segue as regras do MEC, ela não é um seminário, né? Ela tem toda uma estrutura maior. Mas eu estava pensando um pouco, né, na semana passada, principalmente, que na verdade a gente carrega um peso maior quando a gente faz a graduação de teologia, porque as outras faculdades, por exemplo, quando você se forma em psicologia, quando você se forma em medicina, quando você se forma em comunicação, você aprende ali, mas não é tudo que você aprende ali que você vai passar para as pessoas depois, na hora que você estiver exercendo. Você vai passar de acordo com a situação ali. Na verdade, eu vejo que você absorve mais coisa para você. Na teologia, não, a maioria das coisas que a gente aprende é para passar para as outras pessoas. Então, se a gente está estudando Bíblia, se a gente está estudando a área pastoral, a parte histórica, são coisas que a gente vai precisar passar para os outros. Então, a gente tem que aprender, mas não aprender só para a gente tem que aprender também porque a gente vai precisar passar para as outras pessoas. Porque não é um conhecimento que tem como eu controlar e falar, não, isso daqui eu estou aprendendo e aquilo eu vou passar para a igreja, isso aqui não, porque a Bíblia ela está aí para todo mundo. E o nosso trabalho é facilitar um pouco a chegada dela, o entendimento dela para as pessoas. Eu vejo que a gente tem esse peso aí. Eu não sei se eu viajei muito na minha... Não, é isso mesmo. Eu vejo que... eu me lembro, por exemplo, cada uma de nós, isso em geral, né, mas especificamente também na teologia, óbvio que a gente se identifica mais com alguns temas que outros, algumas disciplinas que outros, alguns docentes do que outros. Isso é comum, também na minha época tinha isso. Então, tinha algumas disciplinas que eu ficava assim... Para que é isso, né? O que eu vou usar? Então, aquela coisa de usar como se fosse um utilitário, né? Mas eu não estava entendendo que, na verdade, era me provocar um campo de reflexão, que eu também tenho que ajudar as pessoas no processo de vida delas. Então, às vezes, a gente está estudando alguma coisa, a gente fala assim, puxa vida, mas que trem enjoado, né? Que coisa que isso aqui, né, não vai servir para nada. Mas aí, lá na frente, eu tive isso muitas vezes. Eu lembro até hoje, de muita coisa que eu estudei e que hoje faz sentido para mim, né? Porque é aquela coisa de você se permitir aprender até lidar com coisas que você não se identifica tanto. Mas saber que isso é parte de um mosaico, né? De uma beleza, né? De um quadro que a gente está construindo, ou de uma escultura que a gente está construindo, e que sem essa parte não ia ficar completo. Esse foi mais um episódio de Sobrevivências. Eu agradeço a paciência de vocês em nos escutar. A gente está muito feliz com essa série sobre a FATEL. Ela está chegando ao fim, mas calma que ainda tem alguns episódios para vir, ainda tem algumas últimas surpresas que a gente está preparando. Queria agradecer mais uma vez a professora Blanches por participar aqui com a gente. Eu já falei isso em outro episódio, mas a gente nunca achou que essa série ia chegar ao nível da gente receber a coordenadora do curso aqui, ou o reitor da faculdade aqui. E é muito legal assim ver que vocês
estão aqui, de certa forma, apoiando o nosso projeto também. Sim. Na verdade, a gente está aproveitando todas as deixas que os professores dão. O professor falou alguma coisa com P, aí vocês lembram, podcast, olha, faz alguma coisa com P, né? Segue a gente lá no Instagram, @sobrevivências.mp3, e também segue a gente nos nossos perfis pessoais, @bachega.mateus, @aqui.valente. E o meu @Nelisa Brito. tem o da Franciele, que é @franogueirag, ela não está aqui, mas a gente faz propaganda dela, e a nossa convidada também está lá no Instagram como? @Blanches de Paula. Tudo junto, gente. É só procurar lá que vocês acham. A professora está fazendo muita live lá no Instagram, então fiquem espertos, que tem muita coisa interessante lá no Instagram dela também. Então, valeu, é isso e tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, obrigada. pessoal. Valeu.